Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós aqui mais uma vez com o Oráculo no ar. Eu, Luciano Bonfim e... Boa noite. Vamos falar mais uma vez da sessão da Câmara, mas antes aquele jabá, né, de sempre. Vamos falar do Original Garage. Os caras fazem reparo, manutenção, martelinho de ouro, vidros e faróis, polimento de vidros e faróis. É um serviço diferente. Fica lá onde era o Cerca Viva, ali no Jardim São Paulo. Jardim São Paulo? São Paulo? Não é Porto Seguro, Jardim Porto Seguro. Tá? Vamos lá. E também tem o Paulão, Conde Sanduíche. Dá uma olhadinha nisso daqui. Viram? Mais um. Olha esse. Eu tive lá no Conde Sanduíche, hein? Hambúrguer artesanal e um lanche de mortadela, que não fica nada atrás do Mercadão de São Paulo. Realmente o lanche do Paulo lá me surpreendeu, hein? Não tinha ido na semana retrasada, na semana passada eu fui. Mas o lanche de mortadela é daquele grandão igual grande. O negócio é monster, mesmo. Tem que ir lá comer um desses. E vamos falar agora da sessão ordinária. Só que a gente vai dividir esse vídeo já em duas partes. Por quê? O prefeito Vando foi na sessão... Falou pra cacete. Então a gente vai ter que fazer uma separada só do Vando. Mas vamos falando dos vereadores, né, que... Vamos tocar o barco. Bom, teve alguns ofício da GCM que vai passar por treinamento, do Sindicom, estudo de plano de carreira, e dinheiro que foi aplicado no Fundeb de 2009 a 2016. O solicitante desse ofício foi o CID. Aí teve uns projetos de lei complementar, disciplina do parcelamento de solo, sistema de mobilidade, obrigatoriedade de recolha dos resíduos de poda pelas empresas que realizam essa atividade na cidade. Isso daqui a gente vai falar um pouquinho depois, que o Wagner Lozano que colocou esse projeto de lei, tá? Indicações: sinalização de trânsito, banheiro do lago, redutor de velocidade, sinalização... Banheiro do lago, é uma coisa que o Azulão pedia e continuam pedindo ainda. Querem um banheiro químico no lago agora, né? Falaram também das capivaras, algumas medidas com relação às capivaras, e uma indicação legal aqui, que partiu do Tonholi, que eu achei bastante interessante, foi do cartório eleitoral na cidade, tá? O José Roberto pediu a isenção da água e esgoto, da taxa de água e esgoto, para as entidades beneficentes, o caso a PAI, o hospital, né? E o Wagner Lozano também, eu achei bem interessante a indicação dele, pedindo um telefone de emergência para ambulância, tipo o telefone da guarda. Que seja de graça para o cidadão ligar. Seja de graça, né? Bom, daí fomos para os requerimentos. Requerimento do pastor Joás, para o deputado Cezinha Madureira. Parece nome de traficante, né? Não, não é Cezinha da Madureira? Cezinha de Madureira. É Cezinha de Madureira, da Igreja Madureira. Da Igreja Madureira. Isso aí. Para compra de medicamentos, ele pediu também para o Cezinha, mais um requerimento dele, para o Cezinha de Madureira, para a vinda da carreta móvel dos cursos do programa Via Rápida, aqui para Conchal. Fez um requerimento também para o Cezinha de Madureira, para doar ônibus escolares para a cidade, tá? Aí teve um requerimento da Geni, para o presidente da Consab. Ela quer saber relação de funcionários, nome, cargo, salários e função, e quanto a prefeitura paga para esses funcionários aqui da cidade da Consab. Teve mais um requerimento da Geni, ela quer saber da empresa Mastercomp, informações sobre pagamentos e serviços, tá? Detetização, se eu não me engano. Eu sei do rolo. O Wagner fez um requerimento. Ele quer convocar os responsáveis da empresa Geodados, a empresa que vai fazer a medição das casas, vai fazer um monte de serviço aqui em Conchal para atualização do IPTU, tá? Aí tivemos dois pareceres. Parecer do projeto de lei do Rudinei, que ele colocou, que é para informar dos medicamentos que estão indisponíveis na rede pública, e um projeto de lei que foi um parecer favorável também
da conciliação fiscal da Só prefeitura. para eu entender, o que é do Rodinei é os medicamentos indisponíveis? Indisponíveis. Por quê? Ele deu a seguinte informação. Coloca no site da prefeitura os medicamentos que não tem. Aí a pessoa não precisa descer até o SEMEC para ver se tem ou não tem. Só consulta no site, já vê que não tem e já evita a pernada. Mas já existe dos medicamentos existentes na rede pública, não existe? Então, é uma lista completa, né? Se está faltando medicamento, não está na lista que está faltando. Tá. Fica mais fácil para o cidadão procurar. Fica mais fácil para o cidadão. Olha, tem lá no SEMEC? Então eu vou. Não tem? Então nem vou. Bom, daí começou a ocupação da tribuna. A ocupação, na hora que a gente fala, parece os vikings chegando para ocupar o negócio, né? Vamos tomar a tribuna. Bom, o Wagner falou da distância que existia entre o Executivo e o Legislativo no passado, com reuniões somente para alguns vereadores, elogiando a presença do Vando na Câmara. O Vando chegou lá, o Vando, para mim, Jean, na boa, ele deu uma aula de humildade como prefeito da cidade. Ele se colocou bem... né? Eu vou falar sobre isso no outro bloco. A gente vai falar no outro bloco sobre isso. Bom, falou também da empresa Jodados, que irá fazer vários trabalhos na cidade ao longo dos 4 anos. E ele quer saber quais serviços serão prestados por essa empresa para que os vereadores possam passar para o povo. Porque o povo vai questionar na hora que vê esse povo medindo casas, esse povo fazendo as coisas aí, né? Falou do projeto de lei... Do povo questionar, eu acho que não vai ser tanto, não. Eu acho que os formadores de opinião, os bambambam da cidade que tem 500 casas aí... Vão questionar. Esses que vão formar opinião, querer virar a população contra o projeto, né? Porque o IPTU vai ser pesado. Bom, falou do projeto de lei quanto às podas, que o cidadão tem que se virar quando faz uma poda com os resíduos. Então as empresas que vêm, tipo Eletro, empresa, né? Que vem fazer as podas de árvore, também tem que se virar com esses resíduos, não simplesmente largar no canto da calçada e a prefeitura ter que ser obrigada a pegar, né? Justamente, deixa eu só pegar um gancho nisso aí. Sim. Alguns comerciantes já reclamaram, já falaram a respeito desse assunto aí, mas dos caminhões que entregam bebidas no município, tanto para supermercado quanto para bar, lanchonetes. Normalmente esses caminhões vêm, Caminhão, você pode dar mortandela. Esses caminhões vêm na cidade e na hora de descarregar eles desenrolam o pallet que vem enrolado naquele plástico, caixa de papelão, e à medida que vai descarregando o comércio, em vez deles levarem essas caixas, esses plásticos... Fazer a logística reversa, né? Não, eles jogam na calçada, entendeu? Eles deixam por aí. Tudo bem que vem algum catador e acaba pegando, mas até que pegue, entendeu? Já sujou a cidade inteira. Então eu gostaria de pedir para essas empresas que entregam bebidas dentro do município que pegue esse plástico, esse papelão, enfie no caminhão e leve novamente. E leve de volta. Falando nisso, cara, eu queria também colocar uma posição que a gente nem comentou sobre isso. Sobre segunda-feira de manhã, quem vai trabalhar e passa perto da praça aqui em cima do Tio Dinho, ali acho que chama, sim, vê a zona que fica ali no chão. Gente, o proprietário do comércio ali, quando acaba, é obrigado a limpar. A prefeitura também não é obrigada a arcar. O cara ganhou dinheiro, o cara ficou à noite, ganhou dinheiro com aquilo tudo, e a prefeitura que tem que limpar também. Exatamente. O bônus é do comerciante, o ônus é da prefeitura. E não limpa não, para ver se o pessoal não cai matando, né? Aí sim, né? Aí tá legal a coisa, né? Bom, falou do problema das capivaras do lago, além dos ataques a capivara... falou também que, além dos ataques, do problema dos ataques, a capivara é hospedeira do carrapato estrela, né? Que transmite a febre maculosa. É um problema gravíssimo. Preocupante. O que nós vamos fazer? Matar a capivara, comer a capivara? Bom, não, é só cercar. Na verdade, ali o lago está cercado. É que eu não sei por que carga d'água fizeram aquele serviço, que eles cercaram, eles colocaram as gradezinhas, telinhas em volta do lago, isso na gestão Valdeci, daqueles 600 e poucos mil, usou para colocar umas gradinhas lá também, tá? E só que eu não sei por que carga d'água. Eles deixaram um portãozinho, eles deixaram aberto. Eles cercaram, fizeram o cercadinho, mas deixaram um espaço para a capivara passar. Passe por aqui. Um portão, passe por aqui. Bom, o Wagner falou também do telefone de emergência para ambulância, pois a pessoa que não tem crédito não consegue chamar ou autorizar a receber, ou faz o telefone de emergência ou autoriza a receber chamada a cobrar. E ele trouxe um dado também bem
bem né, assustador na economia da coisa toda. Depois que o sistema da ambulância mudou, olha como que era antes. Em maio, antes de mudar o sistema da ambulância, foi acionado 1.456 vezes o sistema da ambulância. Em junho, depois que mudou o sistema, que veio tudo ali para o SAMU, foi acionado 469 vezes. E é interessante que esses números batem com os atendimentos de pessoas no hospital trazidos pela ambulância, que antigamente não batia. Antigamente era mais táxi do que ambulância. 1.000 e poucas chamadas e 500 pessoas, 300 no hospital, atendidas. né? Bom, ele falou do curso da capacitação da guarda também, que vai ter, né? O pessoal da guarda vai se capacitar aí, então podemos esperar uma guarda que atenderá melhor ao público. Falou do plano de carreira, a necessidade que existe hoje no município. Os servidores são o maior patrimônio da prefeitura. Precisa fazer logo esse plano de carreira, que já deu o que falar também, daqui a pouco, né? Falou da indicação do Tório sobre o cartório eleitoral na cidade. Agora está vindo a biometria, vai ter que recadastrar todo mundo. Se não tiver um cartório eleitoral, vai ter procissão para Mojimirim, né? E tem vereador. A biometria está aí, eu vou ganhar várias apostas que eu venho fazendo há anos aí. E eu tenho certeza que o eleitorado nosso vai cair pelo menos uns 20%. Meu Deus, hein? Meu Deus! É aquele pessoal que veio votar só para prefeito e vereador e de deputado não aparece. Então, bom, falou da auditoria, né, que seja feita mesmo e apresente os responsáveis por essa situação que a cidade está. Porque essa dívida, quem vai pagar, adivinha? Adivinha quem vai pagar a dívida? É a população. Aliás, na verdade, Luciano, a população já está pagando essa dívida, né? Já desde o início do ano, né? A gente vai trazer os números que o Vando passou, que realmente são assustadores. E o Wagner está coberto de razão que tem que chegar nos responsáveis. Acho que esse negócio está demorando demais, a gente já está aí no mês 7 de 2017, tá? Embora agora a Câmara também resolveu abraçar a causa, mas ainda assim eu acho que está muito lento, está muito devagar, entendeu? Muito silencioso, não sei se nós somos barulhentos, mas está muito silencioso. Não, está silencioso demais, está muito devagar o negócio. Bom, daí o Wagner foi para a mesinha e chegou a Geni. A Geni falou da SPAC, da subvenção que foi cortada pelo ex-prefeito, o senhor Valdeci. Ao contrário de que muitos estão falando pela cidade, que o Vando não quis ajudar a SPAC, não. No final do ano, eu comentei isso, nós comentamos isso, né, Jean? Que votou o hospital, votou a PAI e não tinha votado a SPAC. Daí o senhor Valdeci votou meio ano para a SPAC, deixando todo mundo na mão. Agora tem o marco regulatório, não pode fazer alteração no meio do ano, tá? É mais ou menos por aí. Então, o culpado por toda essa zona também, nos cachorros, nos animais, sabe quem é? Adivinha. As Amálias que vem para bem, né? O bonitão, né? Porque de contrapartida conseguiu resolver e arrumar um lugar fixo para agora, né? Acho que vai chegar lá, né? Hoje são 60 animais, a Geni falou na SPAC. É preciso regularizar a documentação da SPAC, coisa que o senhor Edson confirmou que faria em alguns dias. Então estamos aguardando, queremos ver o desfecho desse trem aí. E o Vando concordou em ceder o terreno do Matadouro para a SPAC e os protetores da cidade realizarem a construção do canil para abrigar tanto os animais da SPAC quanto os animais dos protetores. É isso que o Jean falou. Ficou uma coisa tão enrolada durante tanto tempo e agora desenrolou. Agora ele tem os terrenos dele, ele tem o terreno do Matadouro e agora... essa já é uma briga, uma luta antiga, tá? Salve, vale a pena dizer aí, a vereadora Geni, na época do Júnior Calef, já tentava fazer isso. Eles chegaram a andar com projeto, fazer, mexer, mas aí depois o Júnior saiu, a Valdeci entrou e parou tudo e não quis mexer com mais nada disso e largou os bichinhos jogados aí. E sobrou só para os protetores cuidar, pronto, acabou. Agora Vando assumiu a prefeitura, a Geni foi lá e começou a emendar o trabalho novamente e dessa vez deu certo. Mas aí foram mais de 7 anos de luta, meu amigo. Então. Bom, pediu para isentar a SPAC também sobre a água, aquilo que o Zé Roberto já tinha solicitado. Disse que as zoonoses não têm condições de abrigar mais 60 animais se a SPAC fosse fechada, tá? Falou da Selma, que é uma protetora e precisa castrar os animais dela. Irá colocar um projeto para fazer isso. Tem mais de 60 animais na casa da mulher. Esse problema, gente, né? É um problema, tudo bem ela é uma protetora, tudo bem ela gosta de animais, mas já chega a ser um problema de saúde pública. Eu acho que tem que rever a situação dela.
não a situação dos animais, tá? Dos dois, né? O pessoal tem que... De ambos. De saúde lá tem que começar a verificar isso também, a se alertar quanto a isso. A pessoa tem 60 bichos dentro de casa, peraí, alguma coisa tem errado. Amor. Falou da indicação das... Eu tenho lá meus 3 cachorros, um gato e uma tartaruga agora. Ama pra caramba. Falou da indicação das capivaras soltas no lago, que tem que tomar providência, né? As capivaras não podem ficar soltas lá. Diz que as reuniões do Conselho Ambiental têm que ser marcadas em outro horário para ela participar. Quer dizer, então, que o povo tem que se adaptar ao vereador, não ao vereador ao que o povo precisa. Esse negócio de horário é um tanto quanto complicado. É complicado. Eu acho que tem o conselho, tem os conselheiros, o horário, se eu não me engano, foi adaptado para os conselheiros. Adaptado para o melhor dos conselheiros. Agora os vereadores querem participar. Na última reunião, se eu não me engano, estava o Zé Roberto, estava o Wagner Lozano e estava o Cid Sampaio. E não lembro se o Ito também apareceu na última reunião, mas foram alguns vereadores. Então eu acho que a desculpa é outra, né? Falou também dos funcionários da estação de tratamento que não merecem ser culpados pelas falhas, pois há anos não tem manutenção. Isso daí é uma vergonha, né? Sucatearam, volto a falar de novo, sucatearam a estação de tratamento de água e agora culpam os funcionários, né? Fica a pressão e fica em cima deles. Bom, daí a Geni saiu da tribuna, entrou o Joás e falou o seguinte: ele agradeceu ao Bonini, o Ito, o Zé Roberto, o Robinho e o Cid, que somaram as forças para apoiar a família sem drogas. O que eles fizeram lá? Eles deram as doações funciona da seguinte forma: tinha algumas clínicas que não cobravam antes do Família Sem Drogas. Algumas cobravam, outras não cobravam e passaram a cobrar. Tá? Cobrar o quê? Dinheiro. Cobrar uma ajuda de custo com alimento, uma ajuda de custo até mesmo com dinheiro. E a Marluce veio pedindo para todo mundo essa ajuda, e realmente os vereadores ajudaram esse mês. Só que essa ajuda o ano todo, todos os meses vão ter que dar essa ajuda. Então, senhores vereadores, um desafio que eu faço aos senhores, tá? Eu tive lá com a Marluce hoje, um desafio que eu faço aos senhores: vão todo mês ajudar lá, leva uma cesta básica, alguma coisa. Tem gente que distribui cesta básica de monte em eleição. Uma cesta básica por mês não vai fazer falta para essa pessoa. Então ajudem, eles precisam realmente. E uma outra coisa que eu queria parabenizar a Família Sem Drogas, o São Francisco lá. Eu fui lá hoje falar com a Marluce e eu vi umas mulheres que já estavam de saída e acabei conversando com elas a respeito de um curso que está tendo de culinária. Tinha gente lá que não tinha perspectiva nenhuma, agora está fazendo bolo e vendendo para fora. Já está gerando renda. Então a prefeitura está de parabéns em ceder esse dinheiro, essa verba, e mandar para eles lá para alimentar esse curso. Fundo Social, não sei se está ajudando, não sei quem está ajudando ao certo, mas estão de parabéns em mandar essa verba, porque está sendo muito bem usada. Tinha, acho que mais ou menos umas 6 ou 7 mulheres que estavam saindo na hora, acabei conversando com todas e elas estão felizes, e realmente esse curso deu um norte para elas, algo para fazer na vida, tá? Achei bastante legal isso daí. Então apoiem mesmo que eles precisam. E vereadores, dá voto isso daí, tá? Vai lá fazer sua campanha, mas fica os 4 anos ajudando, não vai só no último minuto lá para ajudar, não. O pastor Joás também agradeceu o Júlio, o Rodrigo e a Edna pela visita que fez à UBEA, né, aos zoonoses da Bem-Estar Animal, e parabenizou pelo belo trabalho. São mais de 120 animais bem cuidados. Disse a frase: quem é racional somos nós. Uma frase que, na minha opinião, se mostra totalmente ao contrário do funcionamento da Câmara Municipal, porque muitas vezes vemos uns ataques sem fundamento. Em vez de apresentar projeto de lei, um vereador fica atacando o outro ou fica atacando o povo, né? Então essa frase veio bem a calhar. Quem é racional somos nós. A briga de ego ainda não acabou. Não é nem a briga partidária nem de bandeira, é do ego mesmo. Você vê que não tá mais verde, aliás, vermelho e amarelo, né? Agora tá de ego. Tá um negócio esquisito demais. Assim. Bom, falou dos requerimentos ao deputado Cezinha e quer ver o que ele vai fazer pela cidade para poder sair na rua e pedir voto para esse deputado. Então eu achei a estratégia dele bem
Bem legal, né? Ele abraçou a causa, ele não deu braço a torcer não, mas ele abraçou o movimento de o que o seu deputado fez pelo seu município. Também achei. Que está andando, tá, gente? Andando. Nós estamos recebendo e-mails, lá um pouco mais para frente a gente vai Eu começar a achei soltar bem isso aí. legal essa atitude dele. Ele deu uma Parabéns, pastor, pressionada. é bem por aí mesmo. Se Foi o deputado ninja. fazer, ótimo, Se terá não o apoio. fizer, Se não fizer, meu amigo, é apoio. a gente mete o pé no rabo e arruma outra, não é verdade? O senhor está de parabéns, é isso aí mesmo. E manda esse recado lá para ele, manda esse vídeo lá para ele que nós vamos cobrar. E nós vamos tampar o nome dele. Cezinha de Madureira. Ajuda com chave. Cezinha de Madureira. Estamos Ou- te esperando aqui, Cezinha. Sentadinho aqui do nosso lado. Vamos fazer uma entrevista aqui com a gente. Mas manda dinheiro antes, porque senão não tem entrevista não. Manda para Conchal, ajuda a cidade aí. Vamos Faz lá. sua parte. Cobrou resultados quanto às indicações que a Câmara fez para o prefeito. O banheiro do lago, né? Ninguém aguenta mais falar desse banheiro, gente. Pelo amor de Deus. Falou do redutor de velocidade de frente ao velório. Perfeito. E aí terminou o discurso dele com uma historinha do Jabuti. Foi foda. Bom, daí entrou o Rudinei e falou do requerimento da ponte do Esperança 3 e do Cristo, que a ponte está esburacada e perigosa. Realmente, eu passei lá. Tempo. Você não falou que ele comeu o toco do prefeito Vando Magnúcio porque ficou 40 minutos esperando Não no falei, gabinete. não falei, Tem que não falei, falar, não falei. tem que falar. Vando pediu desculpas e tudo mais, entendeu? Disse que estava ocupado, O com vereador certeza. Joás disse que ficou esperando 40 minutos o Vando lá. Sacanagem. E o Vando pediu desculpas e disse que provavelmente ele estava numa reunião lá, mas não é normal dele deixar as pessoas esperando. Não, não é normal, realmente a prefeitura está aberta, realmente, todo mundo que chega lá, entra, toma café, conversa, fala, entendeu? Resolve os problemas, isso aí realmente não é da índole do prefeito, não é da administração, da índole da administração de deixar as pessoas esperando ou fugir e não atender. Fugir, né? Sair pela tangente. Tranca a porta, fecha tudo e fala que o prefeito está em Brasília. Aquele outro lá, lembra? Aquele outro lá saía de Brasília, rapaz. Eu não sei o que tanto esse homem fazia em Brasília. A gente queria comprar um Fusca para ele, mas ele existia em Brasília. Não vi o homem nunca. Nunca. Bom, falou da lei sobre remédio que faltam e também que as receitas têm que ser digitadas e não escrita mais à mão, tá? Perfeito. Infelizmente, e é uma lei federal e aqui em Conchal não está funcionando ainda. Acho que os médicos não sabem, não. Ou não tem, né? Então, Falando em médico, esses dias eu fui levar meu sogro no hospital que ele passou mal, a gente foi atendido pelo médico cubano lá. Cara, puta médico bom, cara, bom. Eu me surpreendi, eu tenho que dar meu braço a torcer. Eu me surpreendi, não pensei que ele fosse tão atencioso e tão vieram excelentes prestativo. médicos para o Brasil. Diga-se de passagem que nós temos aí no PSF aí do Planalto. O cara é sensacional, só elogios, todo mundo só elogia. Bom, médico bom Muito mesmo, bom também. Gostei dele. Ele era diretor de um hospital lá em Cuba, que nós temos aqui em Conchal. E aqui ele atende no posto de saúde. Tá vendo? Bom, daí o Rodinei foi para sua cadeirinha, entrou o stand-up man, Robinho, né, para falar das coisinhas dele e coisinhas que não são dele. Aí, não tem condição. Esse estúdio aqui, a Rede Globo tá acabando com O nós. pessoal na sala B aqui tá pensando No estúdio 8. No estúdio 8. O Marcelo Rezende, para! Pelo amor de Deus, Marcelo Rezende tá vivo, Saru? Tá na luta ainda. É. Bom, o Robinho entrou tomou a tribuna, falou sobre a Justiça do Trabalho. Para haver um funcionário da Justiça do Trabalho aqui em Conchal. Diz que na administração passada vinha um funcionário da Justiça do Trabalho e fazia. Eu não entendi muito bem, eu nunca vi esse funcionário. Eu não lembro disso aí, não. Também não lembro, não. Bom, falou do projeto de lei da conciliação fiscal, que teve parecer favorável. Um projeto de lei que ele brigou, fez um estresse, 2, 3 sessões, falou que era contra, que não ia votar, que não sei o que tem. E na última sessão que estava o prefeito, na cara do prefeito, falou: viu? Eu dei parecer favorável no seu projeto de lei. Tipo aqueles. Só Jesus na causa. Bom, falou do promotor, que ele deveria se candidatar a prefeito, pois ele quer controlar a Câmara e controlar também o Executivo. Pois ele quer um plano de carreira ou cortar a incorporação. O que você acha disso, Jean? Olha, vamos por partes. Tá? Quer que eu falar outra parte do promotor que ele falou? Daí você mata de uma vez? Vai lá. Bom,
Depois também, ele disse o seguinte, que o promotor quer que faça concurso para ter um procurador jurídico. E disse também que o ex-presidente da Câmara, o Newton, na época, já pagou multa do Tribunal de Contas por não haver esse cargo. Então o promotor quer que faça um negócio porque já pagou multa por não ter feito esse negócio, mas ele está achando que o promotor está errado. Então, na verdade, isso aí é uma faca de dois gumes, né? Eu entendo o que o Robinho falou, tá? Na defesa dele aí em relação ao BDF. Entendo perfeitamente quando ele diz que ele não foi dessa forma que ele falou, com toda essa educação, com o qual eu posso dizer, pelo respeito que eu tenho pelo Dr. Lucas, é claro. Vou falar o que aconteceu. O Robinho falando, ele ficava assim: eu vou contar tudo pro Dr. Lucas. Eu vou postar esse negócio aí, eu vou mostrar para todo mundo. Mas aí é uma faca de dois gumes, certo? Porque eu entendo da seguinte forma: quanto ao BDF, eu concordo com o Robinho. O promotor deveria ter bom senso? Não, o promotor não tem que ter bom senso, ele tem que seguir o que está lá na lei. Tá? Lei. Eu vou dar um exemplo claro, que o Robinho vai entender o que eu estou falando, tá? Das visitas que o prefeito tem feito na Câmara. Já é a segunda vez que o prefeito comparece e é a segunda vez que eu entro aí num debate com o Robinho, tá? Dizendo que eu acho que o prefeito que os vereadores devem permitir que o prefeito responda perguntas, principalmente dos próprios vereadores. Abra a tribuna não só para ele ir lá fazer o discurso, falar o que está acontecendo e pronto. Eu sou a favor de que os vereadores critiquem ali, perguntem ali e resolvam ali. Porque ali o povo está vendo, não é uma salinha fechada, né? Aí a justificativa do Robinho, nesse caso, ele fala, não, tem que cumprir a lei. O regimento da casa diz que a tribuna livre tem que ser usada dessa forma e não pode ter discussões, perguntas. Então, quer dizer, nesse caso, o Robinho não pode ter bom senso de abrir o espaço para o prefeito debater com os vereadores os assuntos que acontecem na cidade. Mas, por outro lado, ele quer que o promotor tenha bom senso e descumpra a lei e não cobre ele, entendeu? Então, vamos cumprir a lei, pau sim. Que bate Chico, não bate Francisco. Então, eu acho que deve cumprir a lei. Se é para cumprir a lei, o vereador, então deve cumprir a lei e tem que fazer um concurso para contratar um advogado para a Câmara. Assim, não é o que a lei diz? Tem que ter bom senso. Não foi multado, entendeu? Por conta disso? Então ficou meio descriterioso a forma dele colocar. Então é 2 pesos e 2 medidas, não está certo. Acho que ele tem razão, sim, que não deveria prejudicar o funcionalismo público aí na questão do BDF e outras coisas mais. Deveria ter bom senso, mas o promotor não está lá para ter bom senso, não. Ele está lá para poder fazer cumprir a lei, tá? Assim como vocês deveriam cumprir aí também e abrir concurso para poder contratar um advogado. Ou então, mude a lei, tá? Porque o promotor não tem culpa alguma, porque quem fez a lei não foi ele está lá para cumprir. Quem faz a lei são os legisladores, são pessoas como o senhor, o vereador. Né? Bom, vamos continuar. Diz que a Câmara, o Robinho continuou falando, diz que a Câmara tem que ter mais funcionários para as prestações de contas. Agora eu quero abrir um parêntese aí, eu quero falar com o Cid Sampaio. Cid, no site da Câmara tem uma parte lá que chama despesas de viagens. Eu gostaria de ver, eu, Luciano, não eu, coordenador do Movimento Brasil Livre, eu, Luciano, gostaria de ver as despesas de viagens dos vereadores. Com os recibinhos, tudo lá. Eu gostaria de saber o quê? Lá no site da Câmara de Indaiatuba. Isso. Lá, eu gostaria de saber o quê? Quanto pegou, para onde foi, o que foi fazer, quanto gastou e o que trouxe para a cidade dessa viagem. Porque, como o Robinho falou mais para frente, o dinheiro que paga o Consab é o nosso dinheiro. E o dinheiro que paga essas viagens é o meu dinheiro também, é o nosso dinheiro também. Então eu gostaria muito que essa transparência da Câmara funcionasse realmente. Porque senão, infelizmente, essa parte do site eu vou ter que fazer um requerimento. Eu, Luciano Bonfim, tá? Cidadão, não coordenador do Movimento Brasil Livre, nada disso. Eu, Luciano Bonfim, cidadão, vou ter que fazer um requerimento pedindo essas coisas para a Câmara Municipal. E detalhe, vou divulgar aqui quem gastou, aonde foi e o que fez. Porque não é esse o intuito? Todo mundo não quer saber? O povo tem todo o direito de fiscalizar também, e eu sou povo, tá? E só para complementar,
tá? Eu já imagino que vai vir quando esses recibos forem colocados no site da Câmara. Então, só para me adiantar, porque eu sei que a informação vai vir quadrada, vai ser lá colocado o recibo do pedágio de Conchal a não sei aonde, e está lá só o horário e os valores, tá? Existe um sistema de cobrança no pedágio que ele fotografa e sai o número da placa e o veículo no recibo, tá? É justamente para evitar fraudes, tá? O da polícia que passa no pedágio é registrado dessa forma, tá? Ambulâncias, empresas que usam carro da prefeitura, então tem que ter a placa no recibinho que vocês vão colocar no site aí, tá? A placa do veículo, só para mim depois consultar para saber de quem que é o carro. E nota fiscal eletrônica, tá? Não me venha com a notinha do boteco do Amarildo, do boteco do não sei quem, aquela que se faz na mão, não, por favor, tá? Que isso daí é lei, vocês também sabem. Legislador, é lei isso daí, tá? Bom, estou ansioso, hein? Disse que tem que temer o promotor se está fazendo algo errado. Caso contrário, não. Falou da comissão. Vá. Sério? Falou da comissão do sindicato para trabalhar no plano de carreira. O sindicato fez uma comissão, o pessoal lá, e listou o nome de cada funcionário. Eu não entendi qual o motivo Eu entendi. Então, o Robinho já faz algum tempo, já faz algumas sessões neste mandato de 2017 em diante, porque ele, como presidente da Câmara, muito mal falou sobre esses assuntos, né? Ele vem levantando essa bandeira louvável, tá? De se lutar pelo plano de carreira do funcionalismo público, puta bandeira para as próximas campanhas, para as próximas eleições, né? Daí o motivo de estar citando o nome de todo mundo, eu apoio vocês, tá? E ele levantou essa bandeira aí, ele está brigando por isso. Eu acho louvável essa luta, espero que realmente consiga. Acho que os outros vereadores deveriam abraçar a causa, entendeu? E fazer esse plano de carreira para os funcionários. Mas o fato dele estar citando, dele estar brigando tudo aí, está preocupado com funcionário porra nenhuma não, porque senão ele tinha feito quando o presidente da Câmara do lado já tinha corrido 2 anos, o cara estava lá, me engana que eu gosto, mas ainda assim está tentando agora, eu faço votos que consiga, porque pelo menos agora vocês têm um prefeito sério aí. Bom, respondeu o promotor, continuou falando o Robinho, respondeu o promotor que não é no prazo que ele quer, que vai sair, que vai estar pronto e funcionando no plano de carreira, tá? Então isso daí é aquilo que a gente já falou. Viu, promotor? Você não tá mandando nada. Você viu, né, promotor? Você vai ser prefeito. Bom, falando do requerimento... Eu acho que o promotor deveria largar a promotoria e se candidatar a prefeito, já que ele quer mandar na prefeitura, na Câmara. Eu dei muita risada. Falou do requerimento da Geni junto ao Consab, diz que a ideia concebida no Consab é muito boa. Viu uma fala, ele falou assim, viu uma fala do Meirelles, um funcionário público, sobre o Consab. Esse funcionário público, Robinho, para sua informação, leia a matéria. Ele não leu a matéria. Aliás, ele não leu nem a nota, tá? Esse funcionário público chama-se João Carlos Meirelles. Esse funcionário público é secretário estadual do Estado de São Paulo de Energia e Mineração. Esse é o... né? Ele falou que o Consab onera o município e somos nós que pagamos. Infelizmente, o governo federal prometeu um monte de coisa e nem sequer iniciou-se nada. Deu uma sugestão, no que der para tirar do Consab, o prefeito deve tirar, que 70% do lixo que vai embora é reciclável. Robinho, você tem noção de quanto custa para fazer a manutenção das luzes da cidade? Mas está fazendo porcamente o Consab. Tá, quando era eletro, fazia rapidinho, trocava no dia? Como é que funcionava o negócio? Você tem noção do custo disso? Você tem noção do custo de uma usina de reciclagem? Você já foi visitar a usina de reciclagem que tem em Piracicaba, que se recicla 300 toneladas dia? Você tem noção do custo daquilo lá? Então, meu amigo, antes de você ficar dirigindo Uber em Ribeirão Preto, passeando, vai ver isso. Você é vereador, meu amigo. O seu papel é esse. Não é o meu papel correr atrás disso, não é o papel do Jean. É o seu papel. Só para complementar aí, não querendo apoiar Robinho, mas em relação aí a matéria do Meirelles, Meirelles aí, eu coloquei a nota F5 embasado em inúmeras postagens que a gente vê em rede social, inúmeras reclamações que existem e sempre vai existir, tá?
Eu acho que antes de citar tanto o Consabe contra a outra, ele citou um outro consórcio. Citou um outro consórcio. Tá? São os dois que ele O outro usou como consórcio exemplo. cuida de 11 cidades, se eu não me engano. Isso. Eu acho que o Estado deveria ter feito uma pesquisa de satisfação. Quanto ao custo, tá? A gente sabe que custa muito, mas é aquela história. Se o Consabe abraçou a causa para poder fazer e está cobrando, não interessa se cobra muito, se cobra justo, se cobra pouco, ela tem que fazer. Exatamente. Tá? Exatamente. Demora, eu acho, eu particularmente, às vezes que eu liguei, de vez em quando dá uns 5 minutos, eu ligo lá, que eu vejo uma luz queimada, eu ligo, e depois eu fico esperando para ver. A média aí é de 6 dias, no máximo 7 dias, aí eu tenho visto atender sim. E eu faço isso gratuitamente, eu vejo lá só porque eu tô a fim de sacanear com esses caras, entendeu? Fica esperto, porque se demorar demais, eu vou filmar, eu vou filmar, eu vou fazer matéria, eu vou sacanear, mas assim, tem 4, 10, 20, isso nunca aconteceu, no máximo aí é 7 dias, na verdade, que tem demorado para poder atender. Eu não sei, às vezes eles estão reconhecendo a voz, tá sabendo que é do F5 e tá vindo rapidinho, né? Tem isso aí. Mas eles têm atendido. O seguinte, mas estão recebendo, tem que fazer. Tem que fazer, mas eu acho que antes de falar, não, tem que tirar, tem que... E a moto? Pesquisa o custo. E a moto? Vamos falar da moto. Okay. Eu vou lá. Eu preciso do telefone desse Dimas, tá? Ele é diretor? Diretor. Eu preciso do telefone dele para ligar para ele, fazer umas perguntas, para ele saber essa moto aí. Essa moto não deve ter nem 1000 km rodado, porque essa moto... 5 km original. Bom, ele continuou falando que tem que juntar forças com os recicladores para fazer uma cooperativa, que não deu certo no passado, mas agora eles estão mais maduros. Pesquisou, Robinho, para falar isso? Sabe como é que está a situação do Fofão? Já ouviu falar do Fofão? Tinha uma cooperativa lá, a zoada que virou, que estão sendo despejados. Já foi lá para ver a situação? Pessoal com droga, com os adictos que estão lá, que estão... A família sem drogas está em cima lá para tentar resolver. Já foi ver? Olha, eu vou dizer uma coisa. Um dos grandes responsáveis por ter chegado a esse ponto, eu digo que foi o Ismar Cerati, o Newton de Praga, e aí o Robinho era presidente da casa nessa época, tá? Porque quando o F5 Conchal fez a matéria, que inclusive virou matéria da IPTV, que vieram entrevistar os vizinhos, não tinha chegado a esse ponto de ter essa ocupação lá nesse terreno, tá? Existia sim, era pouca gente, já se previa que isso ia acontecer, os vizinhos já reclamavam por causa de sujeira, um ou outro que fumava um baseadinho, tal, esse negócio. E foi quando nós fomos fazer a matéria. Ninguém fez nada, minto, fizeram. Um dia após o F5 estar presente no local, compareceu o Ismar e o Nilton, segundo a informação dos vizinhos, nós fizemos a publicação na época, e disseram que ia resolver o problema. Mas aí eles resolveram o problema do pessoal que estava lá dentro. Falou, não, acho que deve falar assim, pode ficar, vamos mexer, isso aí é de todo mundo, porque eles não resolveram merda nenhuma. Então, na verdade, são um dos responsáveis por ter chegado a esse ponto, tá? Acho que por questões políticas, voto, né? Não resolveram nada. E chegou no ponto que chegou. Bom, vamos lá. Aí ele continua... E o Fofão lembra dessa história porque ele deu entrevista lá para a IPTV. Sim. E ainda falou assim, foi eu que opero essa máquina da prefeitura. Mas o senhor é funcionário? Medo. Ele operava a máquina da prefeitura. Falou do prazo para fazer o estatuto da guarda, que estourou em agosto. Em agosto, quem era o presidente da Câmara? Robson Cláudio. Tá. Mas ele falou. O que ele falou? Falou que o prazo estourou, que tem que fazer rápido o estatuto da guarda, porque já estourou em agosto o prazo. Agora deu pressa. Bom, ele continuou falando, disse que o deputado que ele apoia colocou uma emenda na Casa Civil de 60 mil para a guarda, para ajudar na comunicação, e disse para o deputado que se não mandar nada para Conchal, não vai fazer propaganda dele também. Tá todo mundo entrando no jogo, aí que eu acho, é bonito. Você sabe o nome? Qual é o problema do nome desse viado? Qual é o nome desse deputado, Robinho? Fala pra gente, pelo amor de Deus. Pastor Joás falou lá. Pra gente começar a falar desse cara aqui. Cezinha de Madureira, eu conheço do Pastor Joás. Cezinha de Madureira não sai da minha cabeça não, mas agora do Robinho... A propósito, já que nós estamos falando de deputado, um minutinho cortando aqui, sem querer atrapalhar, a deputada lá do José Roberto, qual é o nome dela? Ia mandar os 100 mil, até hoje esse 100 mil não chegou aqui em Conchal não, viu moça? Qual é o nome? Depois, no próximo programa eu vou trazer o nome dessa moça aqui, tá? Até hoje esse 100 mil não chegou aqui, viu José Roberto? Liga lá.
Tripolê, os seus 500 mil, a conta já tá aberta, tá só esperando os quinhentão, se eu cair na conta, ó, tá desde o ano passado prometendo esse negócio, tá tudo pronto, outubro, né? Outubro do ano passado. Tá esperando o quê? Chegar o ano de eleição? Vai escutar. E Cauê Macris, os 250 mil que assinou a semana passada não caiu ainda não, ó, vou esperar mais umas 2 semanas de encher o saco, eu vou encher o saco. Detalhe, prometeu 500, não foi 250, tá faltando 250, e tem o pai também que prometeu 500, entendeu? Tá lá, tá registrado, tá em entrevista, tá tudo lá. Estamos aguardando. E Aldo Demarco, 150 mil do Ito, pelo amor de Deus, que faz 2 anos que o senhor está falando que vai mandar 150 mil para o esporte e não manda. Esse homem lutou, brigou, pediu voto de você aqui na cidade, arrebentou de te dar voto e você não fez bosta nenhuma até hoje em Conchal, Aldo Demarco. 150 mil, por favor, cadê? Ninguém mandou nada. Esses caras vão mandar. Do PV, mandou alguma coisa? Quem? Qual do PV? Aquele do PV, como é que chama? Esqueci o nome. Davi? Não. Davi? Não é Davi. Davi é o do Cid, do presidente, do mesmo partido? Teve um outro do PV. Não sei. Eu não sei, eu sei que ninguém mandou bosta nenhuma, não chegou 1 centavo no caixa da prefeitura, tá? Todo esse pessoal que a gente botou no jornal aí, que a gente falou, ó, vai mandar, tá mandando, agora nada. Mandou nada, não chegou nada. Só tá prefeito gastando gasolina e não é assinando lá convênio daqui, convênio de lá, e o dinheiro que é bom não cai nada, tá? Bom. Trípoli. Porque foi o primeiro a prometer, fica então. Bom, o Robinho continuou falando, ele solicitou a troca da caixa d'água do Jardim Novo Horizonte. Diz que está indo a São Paulo cobrar verbas constantemente. Toma. E vai trocar. E bairro que não tem nem caixa, vai o quê? Vai trocar onde tem. Bom, diz que se a SPAC não tem apoio, vai acabar ficando para o poder público. O problema, né? Uma pena que cachorro não vota, né? Se cachorro votar, pra casa, né? Ia fazer caninho em casa. Bom, falou do distrito Padua Salles, que a cama, né, na casa, está sendo cobrada pelos empresários, que fica 14 mil para desembaraçar a área, já viu com o bolão na prefeitura. Quis ensinar como se deve ser a lei para mandar para as empresas, como que vai fazer, como que não vai fazer, quis dar uma moralzinha lá, né? E é o promotor que quer ensinar as coisas, quer fazer as coisas, então dá certo. Essa aí é aquela lei que votaram nos 45, 47, né, prorrogação, no dia 30 de dezembro de 2016. Acendendo o rojão e fazendo lei. Tá. Bom, sobre as casas que tem famílias, as casas que vão sair agora, né, tem família que ficou pagando mais de 3 anos aluguel por conta da briga política, e falou que não concorda que o Valdeci bloqueou a represa, que seria um reservatório para o município. Então aconteceu o seguinte, o Valdeci bloqueou a represa, o cara da represa bloqueou os loteamentos das casas. Aconteceu isso. Então, 1 a 1? Já viu aí a briga política, né? Bom, ficou sabendo de um programa, nós. Não, nós não. É nós, você agora que falou. Nós. Ficou sabendo de um programa na internet que demonstrou a evolução patrimonial de 2 vereadores. Os 2 vereadores, presidentes da Câmara. Da gestão passada, passada. Quando começou o Elefante Branco, a Câmara Nova. Diz que tem uma evolução patrimonial normal. E pediu para o cidadão falar dos outros vereadores também. Será que os outros têm alguma coisa também para eu saber, que eu não estou sabendo? Então, mas eu gostei da evolução patrimonial. Da ovulação. No caso do Robinho foi evolução. A do Nilton foi uma ovulação. Porque, olha, o negócio multiplicou, cara. Multiplicar o dinheiro, senhor. Porque 27 mil transformar em 513. Ovulação! Nossa senhora, isso sim, o administrador, muito bem. Isso. Mas ele falou que a gente tem que ver a dívida, tá? Não basta ver o que tem que ver o quanto deve. Tá certo, mas o que foi? Eu falei do que ele tinha, ou você falou? Ninguém falou, foi o quanto ele declarou pro Tribunal Eleitoral. Pra quem? Pro Tribunal Eleitoral. Tribunal. Bom, daí o Cid pegou a palavra lá. O Cid parabenizou o Wagner e a Geni pela preocupação e zelo quanto às capivaras do lago e citou a fala do pastor: os racionais somos nós. O problema maior seria o controle do carrapato estrela, que transmite a febre maculosa, né? Isso mata. Parabenizou a atitude do pastor de cobrar do deputado
e disse a seguinte frase, que ele falou para o deputado dele, que comentou ainda: sorria para o povo, que sorriremos para você também. Né? Ajude o povo, ajude, não fala, eu vou mandar 50, eu vou mandar 100, eu vou mandar... Ajude realmente. Não, ninguém quer sorriso, o povo quer dinheiro. Nós queremos dinheiro no caixa da prefeitura para resolver os problemas do município. O sorriso vocês já deram todos esses anos, tapinha nas costas, sorriso, abraço, entendeu? Ninguém quer sorriso não, quer dinheiro. Bom, elogiou a atitude de Eliseu também de pedir a abertura de um posto eleitoral aqui em Conchal, que também foi muito legal. Foi com o Gabi, ele disse que foi com o Gabi para ver as estações de tratamento do Esperança 3 do Jardim São Paulo. E que o funcionário que trabalha lá da prefeitura faz mágica, realmente. Porque a estação está sucateada. O fato de chegar água lá em cima, então, é mágica, gente. Porque a estação está sucateada. A antiga administração, ou as antigas administrações, não fizeram nada de manutenção, sucatearam a... seria o termo correto, seria as antigas administrações, porque a culpa não é só do Valdeci. Valdeci, ele só fez a coisa piorar. E fez, hein? Tanto é que tem a denúncia lá de crime contra a saúde pública que eu coloquei em cima dele por causa da caixa d'água do cemitério. Bom, aí ele continuou falando da água. Ele falou que a água foi a garota propaganda eleitoral de 2016. Pois muitos falavam que eram a favor ou contra, mas os bastidores eram um tom só. Todo mundo era a favor de vender água. Né? Eu discordo aí, porque na verdade a garota propaganda das campanhas de 2016 foi a auditoria, foi o passar Conchal a limpo, foi punir os responsáveis por deixar Conchal. No caso dos vereadores... Agora da água é o seguinte, eu acho que eles citam muito os vereadores, é claro, a Câmara fez um excelente trabalho, a Geni Sampaio fez um excelente trabalho. Ele continuou falando aqui, ó, e graças ao trabalho da casa, né, da Câmara, não foi para frente. A água não dá prejuízo, mas sim um superávit. Propôs a manutenção contínua nas estações da rede de água. O trabalho não foi da casa legislativa, o Cid, só para explicar, talvez você não se lembre, mas aí nós temos os vídeos aí que desde 2013, tá? Quando o Valdeci tentou a primeira vez e tentou fazer uma audiência pública dentro do gabinete, tá? Nós conseguimos, foi o povo, fomos nós que conseguimos fazer essa bagunça inteira na cidade aí para não privatizar. Os vereadores, na verdade, eram 2,5 na Câmara, que era Geni, Wanda e Paulinho, que significa o meio, tá? Porque ora ele era a favor, ora ele era contra, então eram 2,5. Certamente o projeto passaria, tá? Mas a pressão popular foi a população que foi às ruas, que foi lá na Câmara, que pressionou, que veio nas redes sociais. Foi aí que apareceu, sabe o quê? Luciano Bonfim. Praga aí, entendeu? Mas se vocês acompanharem desde 2013, eu tenho o primeiro vídeo da primeira audiência pública, que quem estava lá era eu, tá? Não eram os vereadores, não. Só dos vereadores, só eu como cidadão falei, e dos vereadores, somente a Geni Sampaio se manifestou naquela ocasião, tá? Nem o Vando, na época, na primeira vez, não se manifestou. Então, essa luta, ela veio desde 2013. A Câmara muito pouco fez. A Câmara, na verdade, queria vender a água, tá? A maioria queria vender, porque daria lucro, né? Para quem eu não sei, mas daria muito lucro, mas não seria para o município. Bom, continuando, ele gostou do que o Vando falou, que depois a gente vai falar também. Gostou do que o Vando falou, que não está para falar coisas do passado, da herança maldita que Conchal tem que se libertar, desta concha de retalhos que fizeram com o povo da cidade de Conchal. Tá? Eu particularmente, eu acho que o povo deve falar, que os vereadores devem falar, aliás, exceto, salve Wagner Lozano, que tem todas as sessões cobrado por mais providência, mais firmeza nas apurações do que aconteceu, tá? Nossa. Os outros vereadores, ninguém fala mais nada, entendeu? Parece que não aconteceu nada. Cid, na verdade, não é que a gente não tem que esquecer dessa herança maldita, não. Nós temos que lembrar dessa herança maldita e punir, lutar para punir o maldito que deixou essa herança para nós, tá? Não é para cair no esquecimento, não, de jeito nenhum. Nós não vamos permitir que isso caia no esquecimento da população. Nós vamos cobrar, nós vamos continuar perturbando vocês e vocês vão ter que fazer essa investigação, sim, porque senão chegar lá na frente vai ficar ruim para vocês, porque todo mundo sabe o que aconteceu. Agora vocês estão com os papéis, com tudo na mão aí, vocês têm que provar, meu amigo, é só. Não tá difícil, não. Falar em papéis, Jean, eu queria te fazer uma pergunta que talvez você saiba responder ou não saiba.
E as contas de 2014, chegaram ou não chegaram? Não chegaram, está tudo quietinho. Eu tenho prestado muita atenção quando nas sessões para esse negócio não passar ali sem a gente ver, igual o aumento do salário do vereador, lembra? Você sabe por quê? Desde o começo do ano está se discutindo isso, falando que as contas chegaram, e bibibi, bororó, aí saiu o Azulão, entrou o Rudinei, aí saiu o Paulinho, entrou o Wagner, e as contas, ninguém falou mais nada dessas contas de 2014. Então, E foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu digo o seguinte, vamos esperar aí mais um pouco, aí depois a gente consulta o Tribunal de Contas, porque, assim, não acredito da índole do presidente que ele faria esse tipo de coisa, tá? Se fosse os outros que passaram, eu teria minha dúvida, eu ia ficar mais preocupado. Mas para se fazer uma reunião, uma sessão extraordinária na calada da noite para votar essas contas aí, não custa. Então eu peço pelo amor de Deus que não façam isso. Eu acredito que o Cid é uma pessoa honesta e não vai deixar acontecer isso. Os outros fariam. Ui. Sim. Com certeza. Aí ele continuou falando que essa casa tem a preocupação com a transparência, por isso o Legislativo, a Câmara, irá tomar as providências cabíveis, sem cor ou sigla partidária, sem pensar em campanha, pois tudo é fruto de um trabalho, pois está pensando nos anseios da população e que a Câmara vai apurar tudo. Então, resumindo, a Câmara vai fazer uma auditoria também. O que passaria um pente fino, o outro pega. Exatamente. Eu quero ver uma Lava-Jato. Aliás, a gente desde sempre já vem dizendo isso, né? Desde o início da gestão aí desse mandato dos vereadores, a gente já vem dizendo que a prerrogativa é do Poder Legislativo de fazer essa investigação, entendeu? E tem que fazer. Ou seja, se vocês não fizerem nada durante os 4 anos, mas conseguir punição para aqueles que deixaram o Conchal da forma que está, vocês já teriam feito tudo. Bom, daí ele continuou falando do ofício sobre o Fundeb, disse que a casa não agiu com atraso e sim com zelo. Está solicitando maiores esclarecimentos do Departamento de Finanças com todos os vereadores. Vai fazer uma reunião com todo mundo, os vereadores do Departamento de Finanças, para esclarecer aquele buraquinho no Fundeb que uma amiga nossa deixou, né? Então, aí é o seguinte também, aí eu discordo também, falei já para o Cid, eu acho que eu não tenho, já perguntou, já responderam, a resposta veio aquela resposta quadrada, né, que quem fez foi a Dalva, ela mesma sabe que o dinheiro foi usado para folha de pagamento, ela já havia falado antes. Eu acho que a Câmara ela não está sendo cautelosa, ela está sendo preguiçosa, porque esse negócio de ficar fazendo perguntinha, entendeu, é coisa de puta. Então, abre logo uma CI, abre logo uma porra de uma CI e começa a investigar esse negócio, porque aí vocês vão ter poder para entrar lá dentro e confiscar documentos e tudo mais. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Tá difícil. Tá difícil. Tá foda. Eu vou perguntar. Tem 1 minuto já. Bom, o terreno para Padua Salles, ele diz que vem trabalhando alguns dias de forma árdua para saber por que foram feitas as escolhas, irá esclarecer algumas dúvidas com o prefeito. Falou também do terreno do Distrito Industrial 2, né? Já deu essa história do Padua Salles também, nossa, já cansou, hein? Vai dar 1 hora já esse negócio? SPAC fica no sobressalto, pois não possui uma estrutura de captação de recursos e crê que a responsabilidade tem que ser dividida entre poder público e sociedade. Propôs uma parceria da SPAC com os ONOS para medicamentos e atendimento veterinário. E depois ele finalizou a conversa, a sessão, falando do sindicato. O servidor público não está para pedir esmolas ou mendigar, e sim pela importância que esses funcionários têm na estrutura política da cidade. Ele quer o plano de carreira, né? Bom, Jean. Bom, só para terminar, a Cid está fazendo um excelente trabalho como presidente da casa, tá? Tá tendo um puta de um jogo de cintura, tá de parabéns, entendeu? Ele tá bem ninja mesmo, porque ele tá ninja, o nego tá só aqui, ó, tentando cutucar. O Nemo tá virando um tubarão, tá de parabéns, mas em relação a essas auditorias, essas investigações, eu acho que tá muito devagar, né? Tem que ser mais, entendeu? Para com esse negócio de ficar fazendo pergunta, entendeu? Ficar mandando requerimento daqui, requerimento dali, que isso aí só toma tempo e a gente sabe disso, ninguém é tonto, a gente sabe
sabe, você sabe, eu sei, nós sabemos, todos nós sabemos. Então já chama os vereadores aí, tal, numa comissão aí, porque a resposta será imediata, não vai ser essa frescura de ficar esperando. Se Põe uma CI, já era. Fazem 6 meses, então estamos no 6º mês, tá? Você disse que demorou aí 30 dias, 67 dias aí, do dia que chegou a ata na Câmara de reclamação, a denúncia chegou, tá? 6 meses agora que a Prefeitura respondeu, tá? Bom, agora você vai mandar mais um ofício, vai marcar uma reunião para a Dalva vir falar novamente o que já mandou falar no papel, tá? Não é isso aí não, meu amigo. Isso aí vocês têm que abrir logo uma CI e começar a investigar. Entendeu? Para de fazer perguntas, já não tem mais nada o que ser perguntado nesse sentido, já perguntou, então vamos investigar, porque eu acho que já está ficando muito enrolado, tá, né? Já tá dando aquela sensação. Uma vez, aquela sensação política da coisa, né? Bolinha, tal. Velho, vai pra Lava Jato, vai pra pancada. Eu quero ver Gaeco chegando aqui e levando quem é culpado pela coisa mesmo. Bom, gente. Tchau. Lá, 54 minutos. Nós vamos fazer um outro bloco para falar do Vando. Vai ser um pouco mais rápido, tá? Até mais, um abraço do Gordo, beijo do Gordo, tchau.